Mega campanha de vacinação já começou. O objetivo é aumentar a cobertura de imunização contra várias doenças. E você vai ver também. O corte de energia elétrica por falta de pagamento voltou a ser permitido. O Congresso americano aprovou a tempo e o presidente Joe Biden já promulgou a lei que evitou uma paralisação de serviços públicos nos Estados Unidos. Pelé recebeu alta do hospital. E você vai conhecer a caçadora de asteroides, de só 8 anos. Veja a partir de agora. Olá, boa tarde. Já começou a campanha nacional de multivacinação, com 18 tipos de vacinas que protegem crianças e adolescentes. A campanha foi lançada oficialmente no dia 30 de setembro e 45 mil postos em todos os estados vão vacinar crianças e adolescentes até 15 anos de idade. A campanha alerta para a queda na cobertura vacinal percebida desde 2015 e agravada pela pandemia. Por décadas, o índice de vacinação no país era acima de 90%. Atualmente, esse índice caiu para 60%. A ampliação da cobertura vacinal e a proteção da população é uma prioridade do governo federal. Entre as vacinas que estarão disponíveis nos postos durante a campanha estão BCG, hepatite A e B pentavalente, pneumocócica conjugada 10-valente, VIP, VRH, meningocócica C, VOP, febre amarela, tríplice viral, tetraviral, DTP, varicela e HPV quadrivalente. Para a atualização da caderneta de adolescentes, estão disponíveis as vacinas HPV, DT, febre amarela, tríplice viral, hepatite B, DTPA e meningocócica ACWY. Manter a vacinação em dia é um dever dos pais e responsáveis. Vamos falar agora da vacinação contra a Covid. Mais de 233 milhões de doses já foram aplicadas no país. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 146 milhões de pessoas tomaram a primeira dose. Isso dá 68% da população. E mais de 91 milhões de pessoas tomaram a segunda dose ou dose única, o que representa 42% dos brasileiros. A dose de reforço já foi aplicada em mais de 882 mil pessoas. Todos os estados já vacinaram mais de 50% da população com a primeira dose. Setembro foi o mês com menos mortes pela Covid-19 em 2021. Foram 16.275 vítimas, o equivalente a 20% do registrado em abril, o mês com o maior número de mortes do ano. Vamos conferir agora os números da pandemia no país. Em 24 horas foram confirmadas mais 627 mortes por coronavírus. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, o total de vítimas subiu para 596.749. Também foram contabilizados mais 27.527 novos casos de um dia para o outro, chegando a mais de 21.427.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes está em 541 vítimas diárias e a média móvel de novos casos está em 16.985. Na avaliação da pandemia por regiões, 7 unidades da federação registraram alta nos óbitos: Acre, Ceará, Distrito Federal, Goiás, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Em estabilidade estão 8 estados e 12 estados apontaram queda nas mortes: Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Roraima e Santa Catarina. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, decidiu que o município do Rio de Janeiro pode exigir o passaporte de vacinação para o acesso a locais de uso coletivo. A decisão derrubou a liminar que suspendia a validade do decreto do prefeito Eduardo Paes. O corte de energia por falta de pagamento no caso dos consumidores de baixa renda voltou a ser permitido. Em abril, a Agência Nacional de Energia Elétrica havia suspendido o corte de luz por falta de pagamento para os beneficiários da tarifa social por causa da crise provocada pela pandemia. A suspensão por inadimplência pode ocorrer, por exemplo, por falta de pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica e por falta de pagamento de serviços cobráveis, como o da religação de urgência e o do desligamento ou remoção de poste. Antes de suspender o fornecimento de energia, a distribuidora deve encaminhar uma notificação ao consumidor. Segundo a resolução da ANEEL, essa notificação deve ser escrita, específica e com entrega comprovada,
ou alternativamente impressa em destaque na fatura. E o envio deve ser feito com antecedência mínima de 15 dias. De acordo com a ANEEL, não há previsão de outro adiamento. O Banco Central revisou para cima a estimativa de crescimento da economia brasileira para esse ano. A estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, passou de 4,6% para 4,7%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Banco Central, que considerou que a projeção depende da continuidade da queda da pandemia e da redução dos níveis de incerteza econômica. A projeção da inflação também foi revista e deve encerrar o ano em 8,5%. Caso a nova projeção se concretize, será a inflação mais alta desde 2015. Em 2022, a projeção ficou em 3,7% e para 2023, 3,2%. Um estudo mostra que, por causa do avanço do desmatamento na Amazônia, combinado com o aquecimento global, o calor extremo pode afetar milhões de brasileiros no final desse século. O avanço da destruição da floresta, combinado com o aquecimento global, vai expor cerca de 12 milhões de brasileiros do norte do país ao calor extremo em 2100, o que representa riscos para a saúde, inclusive de morte. A análise foi realizada em conjunto pela Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e da Universidade de São Paulo. Os pesquisadores preveem um aumento das temperaturas atuais entre 7,5 graus e 11,5 graus até o fim do século na região. É a primeira vez que um estudo vincula a destruição da floresta e o aquecimento global à saúde humana. A exposição pode causar desidratação, esgotamento e, em casos mais graves, estresse e colapso das funções vitais, o que leva à morte. Além disso, afeta o estado de ânimo, os transtornos mentais e reduz o rendimento físico e psicológico das pessoas. O estudo demonstra ainda que existe um limite de desmatamento na Amazônia que vai impactar na sobrevivência da espécie humana. Nos últimos 12 meses, até agosto, a Amazônia perdeu 8.712 quilômetros quadrados, 5% menos do que os 9.126 quilômetros quadrados destruídos entre agosto de 2019 e julho de 2020, o máximo registrado desde que o INPE começou a publicar estes dados em 2015. Vamos ver agora a previsão do tempo para o fim de semana em algumas regiões do país. O calor vai continuar grande em parte do Brasil e as chuvas no final do dia vão se tornar mais frequentes agora. Em Maceió, capital do Alagoas, o fim de semana vai ser marcado por tempo encoberto e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Hoje a máxima é de 29 graus. No domingo, a máxima é de 28. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, o tempo vai ficar um pouco mais seco, sem previsão de chuva e com temperaturas elevadas. Hoje a máxima é de 32 e no final de semana, o sol vai predominar com temperatura podendo chegar a 34 graus no domingo. Em Palmas, Tocantins, a máxima é de 33 hoje, pode chover no começo da noite e no fim de semana o calor continua. Os termômetros podem registrar até 34 graus. A gente vai para o intervalo e na volta você vai ver que o Rei Pelé recebeu alta do hospital depois de mais de um mês de internação. Até já! O vulcão Kilauea, no Havaí, entrou em erupção. Quem mora a favor do vento do vulcão foi alertado sobre a possível exposição ao dióxido de enxofre e outros gases vulcânicos. A última erupção do Kilauea aconteceu em dezembro de 2020. Há 2 anos, uma série de terremotos e uma grande erupção levaram à destruição de centenas de casas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, promulgou a lei aprovada pelo Congresso para estender o orçamento e evitar, no último momento, a paralisação do governo. A Câmara de Representantes aprovou por 254 votos a 175 uma lei que estende por 2 meses o orçamento atual, que vencia à meia-noite.
Os legisladores agora precisam aumentar, antes de 18 de outubro, o teto de endividamento do país se quiserem evitar o primeiro default da história da maior potência econômica mundial. Os republicanos se recusam a suspender o limite de emissão da dívida. Eles consideram que seria um cheque em branco para o governo Biden. Por isso, deixaram a decisão nas mãos dos democratas, que precisam apelar a seus próprios votos para aprovar a medida através de uma manobra parlamentar que pode levar tempo. A Coreia do Norte testou mais um novo míssil antiaéreo. O país teria lançado com sucesso um novo míssil antiaéreo, menor e mais difícil de ser detectado à distância do que os mísseis balísticos. Seul, que monitora a atividade militar da nação vizinha, não confirmou imediatamente a informação da Agência Central de Notícias norte-coreana. Pyongyang enfrenta várias sanções internacionais por seus programas de mísseis balísticos e armas nucleares. Mesmo assim, o regime comunista extremamente fechado segue realizando testes com seu arsenal. Mais cedo esta semana, o governo anunciou que testou com sucesso um míssil hipersônico, um projétil muito mais rápido e mais difícil de ser interceptar do que os convencionais. Pyongyang também já havia lançado mísseis de cruzeiro de longo alcance e outros projéteis de curto alcance disparados de um trem. Os testes geram preocupação na comunidade internacional. Estados Unidos, Reino Unido e França convocaram uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU que ocorrerá nesta sexta-feira para discutir as ações norte-coreanas. Uma investigação independente encomendada pela Associação Internacional de Boxe concluiu que durante os Jogos Olímpicos de Londres em 2012 e do Rio de Janeiro em 2016, houve manipulação dos resultados de combates. Com isso, a categoria corre o risco de ser excluída do quadro de competições das Olimpíadas. A apuração do caso foi conduzida por Richard McLaren, professor de Direito da Western University em Ontário, no Canadá, e especialista em Direito do Esporte. A condução da análise do caso foi um pedido da própria Associação Internacional de Boxe. Segundo McLaren, juízes e árbitros participavam do esquema que era marcado por uma cultura de medo, intimidação e obediência. O processo de corrupção começava na própria Associação Internacional de Boxe, que selecionava a equipe para corromper as lutas, e os escolhidos eram aliciados durante as seletivas olímpicas antes dos jogos iniciarem. O grupo era informado sobre quem deveria vencer determinado combate horas antes dos confrontos. O documento, com 149 páginas, lista diversas chantagens, incluindo propina de $250 mil, cerca de 1,3 milhão de reais. A denúncia foi feita por uma testemunha que presenciou o esquema de extorsão. Acredita-se que 11 lutas foram manipuladas na Rio 2016. Segundo a averiguação, o ex-presidente da Associação de Boxe, Woo Ching-kuo, estava diretamente envolvido no esquema. Com o avanço das investigações, cresceu o temor de que a modalidade seja excluída dos Jogos. O Conselho Executivo do Comitê Olímpico Internacional reiterou as preocupações com a administração da Federação Mundial de Boxe e sua posição em relação à indefinição do esporte em Paris 2024. O Rei Pelé recebeu alta ontem e vai seguir com os cuidados em casa. O ex-jogador ficou internado por um mês depois da retirada de um tumor. O hospital israelita Albert Einstein, em São Paulo, afirmou que Pelé, de 80 anos, se encontra estável e seguirá em quimioterapia após a cirurgia de retirada de tumor no intestino realizada em 4 de setembro. O hospital não deu mais detalhes sobre o tratamento de quimioterapia, sobre o qual não tinha informado anteriormente. O ex-jogador foi internado em 31 de outubro e 4 dias depois foi operado de um tumor suspeito no cólon e passou vários dias em uma unidade de terapia intensiva. Nem os médicos, nem Pelé e sua família informaram até agora o resultado do exame do tumor. Enquanto estava hospitalizado, o autor de mais de 1.000 gols compartilhou como sua saúde estava evoluindo em publicações nas redes sociais, muitas delas impregnadas de seu senso de humor. Pelé completa 81 anos no dia 23 de outubro. Praga, a capital da República Tcheca, inaugurou um parque completamente construído com tecnologia de impressão 3D. Os praticantes de parkour têm um novo lugar para se divertir e praticar manobras em Praga. A melhor coisa é a variabilidade, porque como existem diferentes formas que podem ser impressas em 3D, o parque oferece saltos que você não é capaz de fazer em nenhum outro lugar. Skoky, které nikde jinde nejsou možný skočit.
O CEO da empresa responsável pelo empreendimento, David Skarupka, ainda destacou a vantagem financeira do projeto. A vantagem que temos é que podemos moldar o concreto livremente, porque não temos que construir moldes complicados, que além disso só usaríamos uma vez. Cada peça é original, e produzir um único molde para essas formas é financeiramente exigente. Por isso a impressão 3D é conveniente. Uma menina brasileira de apenas 8 anos de idade já mapeou e até descobriu asteroides. A paixão de Nicole Oliveira pela astronomia começou aos 2 anos e desde o ano passado ela ensina outras crianças pela internet. Quando Nicole Oliveira começou a dar os primeiros passos, ela esticava os braços para o céu tentando pegar as estrelas. Agora, com apenas 8 anos, esta brasileirinha se tornou uma astrônoma prodígio e tem um canal no YouTube sobre o tema. O interesse pelo espaço chamou a atenção da família. Aos 4 anos, quando ela pediu um telescópio de presente, que é uma coisa inusitada, né, para a idade dela. Então, nós começamos a fazer algumas pesquisas, verificar a possibilidade e vimos que não era realmente possível naquele momento por questão de preço, de custo. E aí ela não desistiu, continua estudando, pesquisando. Agora, Nicolinha, como é chamada, usa um computador para esquadrinhar imagens do céu enviadas pelo programa Caça Asteroides, que busca iniciar os jovens na ciência ao envolvê-los diretamente nas descobertas. O projeto é fruto de uma aliança entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil e a Cooperação Internacional de Pesquisa Astronômica, um organismo afiliado à NASA. Para caçar os asteroides, eu uso um software que a ESC disponibiliza, onde eu coloco imagens nesse software e começo a caçar. Faço todo o procedimento e começo a caçar. Quando eu encontro um asteroide, eu envio o relatório no site do IASC. E logo na primeira participação, ela já detectou 2 asteroides que estão na preliminar. E de lá para cá, ela vem participando de todas as edições. E até então, ela já detectou 18 asteroides. Se um dia suas descobertas forem homologadas, o que pode demorar vários anos, Nicole se tornaria a pessoa mais jovem do mundo a descobrir oficialmente um asteroide. O recorde anterior pertence ao italiano Luigi Sannino, que alcançou o feito aos 18 anos. A garota se tornou uma pequena celebridade graças aos seus vídeos sobre astronomia em seu canal no YouTube e a participação online em seminários científicos internacionais. A precocidade da menina também levou os organizadores de cursos de iniciação em astronomia a mudar a idade mínima de inscrições, que eram reservadas aos maiores de 12 anos. No ano passado, Nicole conheceu em Brasília o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, o único brasileiro a ir ao espaço. A menina quer ser engenheira espacial para construir foguetes. A pequena astrônoma sonha em conhecer a NASA e deseja que todas as crianças do Brasil tenham acesso à ciência. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever nossas reportagens. E já tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde, boa sexta-feira.